Olá, tudo bem com você? O professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia para os alunos do 7º ano. E vamos continuar nosso estudo sobre lógica. E hoje nós vamos falar sobre os argumentos. E então, começando a nossa aula, vamos lá, sobre os argumentos. Então nós temos aqui, primeira coisa, inferências, argumentos e raciocínio. Eu quero que você acompanhe comigo. Nós falamos nas aulas anteriores já a introdução desse conteúdo e vamos continuar hoje. A filosofia, ela nasceu do espanto. O que é o espanto? É a admiração dos gregos diante daquilo que eles não compreendiam. O espanto é o início do filosofar. E o filósofo é o amigo do saber. Ele é um perito na arte de espantar-se. Quando dizemos que o filósofo é um perito na arte de espantar, estamos querendo dizer que a atitude do filósofo é olhar para as coisas como se elas fossem sempre novas. É olhar, por exemplo, para uma flor como essa, como se ela fosse sempre a primeira vez que ele estivesse à vento. Estudamos também que a filosofia, no decorrer dos tempos, sempre teve como preocupação o conhecimento formulado. A esse respeito, temos várias questões. Por exemplo, nós temos a capacidade de conhecer? É possível conhecer? Existe algo a ser conhecido? Qual a essência do conhecimento? Quais os tipos de conhecimento? Quando tratamos de conhecimento, não podemos deixar de recorrer à lógica. Não esqueça que a palavra lógica, como já foi visto lá no início, vem do grego e significa juízo, discurso, razão, pensamento, conceito. Desse modo, esta parte da filosofia pode ser definida como a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente, a procura na demonstração e na procura da verdade. Veja bem, a lógica, a ela não interessa nenhuma das perguntas que nós fizemos anteriormente, pois a sua preocupação é a investigação da validade dos argumentos, dando as regras e formulando o pensamento correto. Veja bem, muitas vezes, vamos falar agora sobre as inferências, deparamos-nos com algumas situações da vida e somos levados a uma conclusão. Isso recebe o nome de inferência. Não esqueça que inferir quer dizer levar por diante um raciocínio. E, claro, chegar a uma conclusão. Essa forma de raciocínio nos ajuda a criar as nossas próprias descobertas. Contudo, o que interessa, a lógica neste caso, é o argumento que corresponde à inferência. Veja só, os argumentos. Quando tratamos do argumento, referimos-nos ao raciocínio ou à inovação de um fato que permite declarar a validade. Olha só, provando ou refutando, discordando lá de uma proposição. A proposição é a representação lógica de um juízo. O juízo considera-se um julgamento sobre as ideias, que pode ser falso ou verdadeiro. O juízo será verdadeiro se afirmar o que é. E que esse é seja realmente o que é. E será falso quando afirmar o que não é. E não é. Estão me entendendo? Ele será verdadeiro quando afirmar que o que é, é. E será falso quando afirmar que o que é, não é. Certo? A argumentação é, portanto, a representação lógica do raciocínio. Vamos lá. Do ponto de vista da lógica, existem dois tipos de raciocínio. Raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo. Vamos ver. O raciocínio indutivo é aquele que parte de caso particular para chegar a algo geral. Veja bem, o cobre conduz eletricidade, o ferro conduz eletricidade, o ouro conduz eletricidade, a prata conduz eletricidade. Logo, todos os metais são condutores de eletricidade. Você viu, partindo do cobre, foi ampliando para os metais até chegar a todos os metais. Raciocínio dedutivo. Ele parte de uma lei geral para um caso particular. Ele faz isso, do geral para o particular. O que é verdade para um todo é igualmente verdade para as partes que o compõem. Desse modo, nós temos todos os homens são mortais. Todos. Sócrates é um homem, logo, fechou aqui, ó, Sócrates é mortal.
Veja bem, esse exemplo acima ele representa que a lógica que chamamos de silogismo é um conjunto de sentenças logicamente articuladas. As sentenças são formadas por termos. No caso da segunda sentença, Sócrates é o primeiro termo da sentença, imortal é o segundo. As duas primeiras sentenças são chamadas de premissas e o terceiro é chamado de conclusão. Então, todos os homens são mortais. É a premissa maior, todos. Sócrates é homem, reduziu, premissa menor. Pois essa está contida na primeira. Tá vendo? Ela é menor porque ela está dentro da outra. Todos os homens. Sócrates é homem, está contido dentro. E, portanto, a conclusão. Note que, nesse caso, as premissas são verdadeiras. Se a premissa for verdadeira, a conclusão também. Agora, preste atenção. Todo ser vivo é mortal. Aristóteles é um ser vivo. Portanto, Aristóteles é mortal. Temos a premissa verdadeira, então a conclusão é verdadeira. Veja esse outro. Todo felino voa. Gato é felino, logo gato voa. Veja bem, nós temos a premissa maior falsa. Todo felino voa, todo felino não voa. Então ela é falsa. Neste caso, a premissa menor é verdadeira. Gato é felino. Mas a conclusão vai ser falsa, porque a premissa maior já era falsa. Estão entendendo? Continue ligado comigo acompanhando o raciocínio. E vamos para o terceiro exemplo. Todos os americanos falam inglês. Francisco José fala inglês. Francisco José é americano. Olha só o que aconteceu. Nós temos a premissa maior verdadeira, a premissa menor verdadeira e a conclusão falsa. Espera aí, o que nós tivemos aqui? Tivemos aqui o que é chamado de falácia. O que é falácia? Um raciocínio errado com aparência de raciocínio verdadeiro. A falácia deriva de um verbo latino, falere, que significa enganar. As falácias são cometidas involuntariamente, ou não, e designam-se por paralogismo as que são produzidas de forma a confundir alguém numa discussão. Agora, aquela que é intencional é chamada de sofisma. A não intencional é só uma falácia. Na falácia, embora as premissas possam ser verdadeiras, não existe uma inferência lógica entre elas para sustentar a conclusão apresentada. Veja só, você pode até mesmo tentar construir algumas. Olha só, vamos lá. Um conjunto de acontecimentos observáveis, né? É a observação. Aí nós temos a hipótese, a proposição que estabelece relação entre dois ou mais conjuntos de acontecimentos. E as teorias, que é a estrutura constituída por um sistema de relações, tá certo? Então todo conhecimento ele pode ser superado. É o que o filósofo Bertrand de Russell fala sobre os problemas relacionados à indução e à presunção de que algo ocorreu só porque vem ocorrendo com frequência no passado. O fato de que alguma coisa ocorreu no passado não significa que vai ocorrer hoje e que hoje ela vai ser verdadeira. O filósofo cita, por exemplo, a certeza de que o sol nascerá novamente só porque isso vem acontecendo desde sempre. E se ele não nascer? Mas também a certeza de que a galinha continuará sendo alimentada indefinidamente, quando na verdade um dia ela será abatida. Olha só, não é porque a galinha está sendo alimentada todo dia que ela vai acontecer isso para sempre. Um dia ela vai morrer. Tá? Por exemplo, Nassim Taleb, em seu livro Cisne Negro, ele vai trocar a galinha pelo peru, que é muito bem alimentado, até que chega o dia em que vai ser o banquete de Natal. Claro, essa suposta certeza indutiva pode ser presenciada no nosso cotidiano. Quando nos acostumamos com aquela professora ou professor que sempre vem com material, sempre vem aplicar uma atividade, ou no trânsito, ou motoqueiro, a gente se acostuma. Mas se algo diferente acontece, as certezas baseadas naquela regularidade entram em crise. Por exemplo, a pandemia. Você estava acostumado a ir para a escola, agora você não está indo para a escola por causa da pandemia. Tá vendo? As coisas podem mudar. Ou seja, os fatos passados criaram uma falsa sensação de que você sempre ia para a escola.
Mas um dia, isso mudou. E em se tratando dos nossos resultados escolares, a indução de que os resultados continuarão a ser bons pode levar o estudante a subestimar os riscos da recuperação. Porque só tira nota boa, acha que nunca vai ser reprovado. Se não estudar, fá, fé, fi, fofu, farelo, pode ficar reprovado. Então, esse relaxamento se dá, as pessoas se acostumam com a rotina, não pode. Tá certo? E agora eu quero dizer para você, tem uma atividade para você responder. Primeira atividade, lendo imagens, tá certo? E a segunda, questões para pensar. Você vai fazer essa atividade, a nossa atividade de hoje, vai mandar lá no link. Bons estudos para você e não deixe de buscar cada vez mais conhecimento. Um grande abraço, se cuida porque a pandemia não acabou e continue estudando. Eu quero dizer para você que eu vou postar lá no grupo uma tabela com as atividades entregue até o momento. Verifique se você não está devendo alguma. Se você está devendo alguma, coloque sua vida em dias. Não deixe as atividades acumularem. Grande abraço, fique com Deus e se cuida.